tudo que repete tem uma espécie de adoecimento. Sim. Um dos maiores adoecimentos que a gente percebe é o adoecimento financeiro. A pessoa está doente e não consegue compreender que há um mecanismo. Quando a gente fala de doença, nós falamos de disfunção. Disfunção. Um órgão doente, ele está disfuncional. Ele tem uma função que é trabalhar naturalmente, produzindo todo o contexto da saúde. Da mesma forma, as finanças na vida da pessoa. Se a pessoa se envolve em dívida e se envolve de novo, e aí ele se envolve de novo, e aí ele faz um empréstimo. Ele vai resolver o problema, Mayusha? Não. Não, né? Impossível. E é interessante que o problema se ramifica, ele vai se repetindo em outras áreas da vida, né? Sim, porque quando você não trata de um problema, como disse a Mayusha, ela falou se ramifica. Eu sempre falo assim, um problema abre um leque. Abre um leque de sintomas. Por exemplo, a pessoa que vive sempre envolvido em dívidas, em contextos financeiros de dificuldade, e aí ele empresta de uma pessoa, empresta de outra, empresta do banco, ele vai acabar se sufocando cada dia mais. Se não encontrar o pano de fundo e tratar esta causa, não adianta empréstimo, não adianta os pais financiarem, não adianta os pais fazerem aporte financeiro para os filhos, se não tratar a causa. Eu quero relatar aqui um caso clínico que está na minha mente, de um senhor aqui da nossa região. Ele há mais de 10 anos, ele vinha de empréstimo a empréstimo, sempre emprestando dinheiro do sogro, emprestando dinheiro da sogra, emprestando dinheiro do compadre. Foi tão complexo a coisa que ele chegou a vender a casa dos próprios pais, com a esperança da empresa que ele estava abrindo dar muito dinheiro e ele poderia comprar uma casa para ele e devolver a casa dos pais. Em 10 anos de luta e sacrifício, ele perdeu tudo que fez, inclusive a casa dos pais, e ficou devendo aquilo que talvez ele não pagaria nessa existência. E aí ele nos procurou a pedido, olha que incrível, a pedido do gerente do banco. O gerente do banco conhece o nosso trabalho e disse, olha, para resolver só seu caso, somente o IPTH. E aí ele veio meio desconfiado, né? Veio cheio de argumentos, tentando sempre se justificar, etc. e tal. E nós trabalhamos mais ou menos 6 meses de terapia, buscando a origem do fracasso financeiro. E depois de muitas sessões, foi nos permitido acessar a origem ou a causa da dificuldade financeira deste homem. O seu quarto avô tinha comprado umas terras de alguém, vizinho dele, e, na confiança, prometeu de pagar na safra e vendeu para outro, e nem satisfação deu para esse vizinho. E era muita terra. E com esse dinheiro da venda, ele escriturou para ele, escriturou para outra pessoa. Essas 3 gerações, até chegar nesse meu paciente, eles viveram razoavelmente bem, mas viveram em cima de uma dor. A dor daqueles que foram enganados e não puderam desfrutar do fruto do trabalho, ou seja, venderam a propriedade e não receberam. Então, veja, essa dor veio reverberando até chegar na 3ª geração depois. Alguém vai pagar essa dívida. E quem estava pagando a dívida? Esse meu paciente. Ele argumentava de todas as formas no banco, com os credores, com os fornecedores, arrumavam prazos, etc. e tal, e tudo dava errado, a ponto dele não ter nem mesmo um carro para andar. E ele gastou muito dinheiro, foi 7, 8 milhões de investimento de terceiros, em 10 anos, perdeu tudo. Então, quando nós encontramos essa dor sistêmica e olhamos para aqueles que foram enganados, e conseguimos a liberação desta dor, dessa ressonância, saiu do magnetismo dele a cobrança. E aí o desejo de pagar, jogando fora tudo o que ele tinha, o que ele possuía, inclusive emprestar dos outros para perder o que possuía. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a área da sua vida que não funciona? Por mais que você tente, por mais que você lute, você olha, sempre está com um problema. Qual é a área? Qual é o tema central do problema da sua família, como a Mayusha perguntou?
Algumas pessoas têm temas assim, têm questões muito doloridas, como doença, repetição de doenças de câncer, doenças autoimunes e tantos outros problemas. Qual é o seu problema? Quem sabe hoje vai acender uma luz na sua mente e você poderá ter um entendimento, porque tudo começa na compreensão. Quando você compreende esse mecanismo, você pode trazer a cura, né, Mayusha? Exatamente. Eu acho que é bem legal ainda entender que muitas pessoas estão falando que é o financeiro. É o tema quase da vida de todo mundo, né, de todo brasileiro. E aí, aqui é a primeira descoberta, né? Eu sei que eu tenho problema na área financeira, porém, existe algo além disso, né? Como o Celso estava falando ali, o problema do paciente dele tinha um pano de fundo, tinha uma história ancestral. Então, o problema financeiro ele vai descender de uma história que muitas vezes vai mostrar ancestrais brigando por terra, por herança, onde um dos irmãos ficou sem. Muitas vezes as mulheres não receberam a parte que eram delas. E aí existe uma dor muito profunda nessas pessoas que não puderam usufruir do que era deles. E aí a gente descende dessas pessoas, a gente nasce filha da avó que não recebeu herança. E aí a gente vai crescer com raiva do dinheiro, raiva das pessoas que têm dinheiro. A gente tem tanta raiva do dinheiro que gasta o dinheiro à torta e à direita, faz dívidas além do que pode. Por quê? Porque a gente tem raiva daquele ancestral que roubou e não permitiu a nossa avó de receber a parte que lhe cabia. Então, é muito mais profundo do que simplesmente dizer eu tenho um problema financeiro. Eu tenho um problema financeiro. Da onde ele vem? Por que ele está aqui comigo? Por que eu não consigo resolver? Porque existe a dor de uma pessoa latente, viva, e precisa ser olhada, liberada, ressignificada, para que esse ancestral descansa e não tenha mais peso nessa história. Porque enquanto houver o peso, descendentes irão sofrer de maneiras diferentes por uma mesma dor, repetindo aquela história. Então, pessoas vão acessar a escassez financeira, pessoas vão acessar a escassez de saúde, pessoas vão acessar a escassez de amor, e essa escassez vai aparecer em várias áreas da vida, mas o pano de fundo da escassez está lá na história da avó que não recebeu a herança e que precisa ser vista, né? Que ela precisa sentir que ela pertence àquela família, que ela é amada, e assim a gente traz de novo paz para o sistema e liberação.